A mãe para de vender, ele que está vendendo, deve estar vendendo alguma coisa. Né? Vamos orar, pessoal? Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui em Tua presença, Pai, reunidos. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar trazendo para nós entendimento, Pai, abrindo nosso coração, para que nós possamos aprender mais da Tua palavra, aprender mais de Ti, Pai, sermos mais parecidos contigo. Eu te peço, Pai, fala com cada um de nós essa noite, Pai, através dessa aula, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje a aula de hoje é na página 49 e é sobre um tema que ninguém precisa, eu acho. Todo mundo é tranquilo em relação a isso, mas a gente precisa falar, né, porque está na apostila. Daí a gente vai falar sobre isso hoje. Só porque precisa mesmo, mas ninguém precisa, acho que está todo mundo tranquilo aqui. É sobre domínio próprio a aula de hoje. Então, eu acho que é só para a gente poder passar aqui a apostila, porque tem que passar, né? Tem que estudar todas as aulas ali, né? Então a gente vai estudar sobre domínio próprio. O texto base dessa aula está lá em Provérbios 25, 28. Está aqui em cima da apostila, fala assim, ó. Como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Esse versículo de Provérbios, ele é bem claro, né? Hoje em dia, as nossas cidades não tem mais muro, né? Você entra numa cidade, a cidade é toda aberta e tudo mais. Mas no passado, todas as cidades tinham uma muralha de proteção, para proteger a cidade de outras pessoas invadirem, de outros povos invadirem. E o que fala aqui o texto? Como uma cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quando nós não temos domínio próprio sobre a nossa vida, nós se tornamos vulneráveis. A nossa casa hoje tem muros para proteger a nossa casa. E quando nós não temos muro na nossa casa, nós nos tornamos vulneráveis a um assalto, a um roubo, a alguém invadir. E assim é na nossa vida. Assim é o nosso coração. Se nós não tivermos com o nosso coração cercado pelo domínio próprio, nós nos tornamos vulneráveis a todo e qualquer ataque. Eu não sei se você assistiu a luta de sábado, que teve, tá? Se você não assistiu, com certeza você viu no Instagram, porque viralizou, né? Os caras eram atletas profissionais, porém eles não tiveram domínio próprio. Eles não conseguiram controlar os seus ânimos ali no ringue, extrapolou o ringue e as equipes se tacaram no pau ali e foi aquele negócio todo. Para nós que estamos assistindo, é show, é festa, né? Mas para o esporte como um todo é o quê? É algo horrível. Por quê? Porque aqueles atletas não tiveram o domínio próprio. Quantas vezes eu já assisti luta de UFC, outras lutas, que os caras estão se arrebentando ali, tocou o gongo, os caras saem se abraçando, chega a ser ridículo. Mas, tipo assim, é domínio próprio, porque os caras sabem separar o que é esporte e o que é pessoal. Acabou a luta, tocou o sininho ali, o cara tá abraçando o outro, dando beijo lá no rosto do outro, sendo que ele acabou de levar um soco no meio da cara, mas então tudo bem. Por quê? Essa pessoa sabe ter domínio próprio, ela sabe separar o que é o esporte do que é a vida pessoal dela. Isso em relação ao esporte. Mas em relação à nossa vida como um todo. O domínio próprio, ele é algo difícil para todos nós. É um dos frutos do Espírito, que é o último de todos da lista lá, né? É o mais difícil de ser alcançado. Porque com frequência, a gente, aqui na apostila fala assim, né? A gente fala assim, eu não consigo emagrecer, eu não consigo largar um vício, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo fazer uma atividade física. A gente cheio de desculpas para a nossa vida pessoal. A gente não consegue um monte de coisa. Mas na nossa vida espiritual, a gente não pode ser assim. Porque nosso objetivo como cristão é ter uma vida de intimidade com Deus, de ter um relacionamento pessoal com Deus. E para isso, o que é necessário para a gente ter um relacionamento com Deus? Disciplina e domínio próprio. E essas coisas, elas não acontecem de forma natural. Essas coisas são desenvolvidas através do tempo. E a verdade, gente, é que se nós não controlarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, eles vão controlar a nossa vida. Se a gente não faz nada, por quê? Eles vão tomar conta do nosso coração. Porque a gente já nasce em pecado.
Você precisa ensinar uma criança daquela que está ali atrás brigar com o outro? Precisa ensinar o Davi a brigar com o Arthur brigar com o Davi? Não, largou ali 5 minutos ali, eles já vão se arrebentar. Porque o pecado está na gente desde que a gente nasce. E se a gente não faz nada, o pecado toma conta de nós. Você já viu alguém plantando erva daninha? Plantando lá? Vou plantar aqui no meu terreno uma erva daninha aqui, jogar aqui uns negócios aqui. Não precisa nem fazer esforço. Deixou lá, uma primeira chuva que vem, um tempo mais quente, cresce. E a erva daninha é um negócio tão desgraçado que cresce no asfalto, cresce no vãozinho da calçada ali. Não tem terra ali, mas vai lá e cresce. Por quê? É da terra, é um negócio ruim, então cresce naturalmente. E assim é o pecado na nossa vida. Se nós não tivermos domínio próprio, o pecado vai tomar conta. Se nós não tivermos Cristo na nossa vida, e não estivermos buscando Ele, e deixar a nossa vida no piloto automático, a gente vai ser tomado pelo pecado. Por isso que é necessário o quê? A gente está sempre buscando a palavra de Deus, sempre orando, sempre vigiando, sempre lendo a palavra, porque a palavra vai sendo como se fosse a enxadinha ali, tirando a erva daninha que vai crescendo, vai tirando o que não presta, porque se nós não fizermos isso constantemente e diariamente, logo facilitou, o pecado começa a tomar conta da nossa vida. E aqui na segunda página, ali fala o texto que sempre está trazendo nas nossas aulas, né? Aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. E Jesus, ele é o maior exemplo de domínio próprio. Jesus, sendo Deus, ele teve domínio sobre todas as coisas. A gente que numa aula anterior a gente falou sobre isso. Quando Jesus estava na cruz ali, Jesus, ele exerceu o seu poder completamente, porque ele dominou-se a si mesmo, ele tinha poder de destruir tudo ali, mas ele dominou-se a si mesmo e ele não fez nada, ele não reagiu. Ele podia destruir aqueles soldados romanos ali com um sopro, ele podia pedir que Deus mandasse um monte de anjo ali naquele momento e destruir tudo, mas não, Jesus teve o quê? Domínio próprio, porque ele sabia a missão que ele tinha que cumprir. Olha o que diz lá em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, diante de Pilatos ali, Pilatos ficava questionando Jesus, ficava querendo saber para que ele se defendesse, e Jesus não se defendia, e Pilatos ficou indignado pelo fato de Jesus nem sequer se defender. Então Jesus exerceu o quê? Poder sobre Pilatos, porque ele tinha domínio próprio sobre as suas ações. Então Jesus, ele sempre soube a sua missão, ele sempre soube o seu objetivo, que era o quê? Cumprir o propósito de Deus de salvar a humanidade. Tem um texto lá nos evangelhos que fala assim, que Jesus sentiu, teve um ímpeto que tinha que ir por Jerusalém. Porque Jesus sabia que a missão que ele tinha que seguir, que ele tinha que passar por Samaria, que ele tinha que passar por vários lugares. Então Jesus, nada que ele fazia era por acaso. Como eu falei anteriormente ali, Jesus não esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro à toa. Não, tinha um propósito. Jesus não cuspiu no chão para curar o cego à toa. Não, tinha um propósito. Tudo que Jesus fazia era para revelar algo de Deus para as pessoas. E Jesus tinha o quê? Domínio próprio. Sabe, o domínio próprio ele é essencial na nossa vida. Entendendo o que é domínio próprio. Aqui no ponto 1. A palavra do grego é ekrateia, quando fala domínio próprio na Bíblia. Que significa o quê? Autocontrole, temperança. Hoje em dia, algo que está muito em alta, se você for fazer um curso, se você for ver um vídeo de um coach na internet, é o quê? É inteligência emocional. Você tem que ter inteligência emocional, você tem que gerir suas emoções. Se for fazer um mastermind lá que o Dylan fez, é inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional, por quê? Porque se não tiver inteligência emocional, você não aguenta as pressões do trabalho. Não basta você saber executar ou você vender bem. Não, você tem que ter o quê? Inteligência emocional. Só que a Bíblia já ensina isso há muito tempo. Sobre a gente gerir nossas emoções, sobre a gente ter o autocontrole, sobre a gente ter o domínio próprio. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos ter essas características que Jesus pede de nós. Então, o domínio próprio também ele é um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. O domínio próprio é a capacidade de controlar seu corpo e a sua mente.
Aqui fala assim, ó, nós necessitamos da ação do Espírito Santo e da nossa intimidade com Ele para que esse fruto se desenvolva nas nossas vidas e que ele amadureça. Então, para que a gente possa ter domínio próprio, a gente precisa ter o quê? Intimidade com o Espírito Santo. Busca pelo Espírito Santo. Sabe, se você tiver uma Ferrari na tua mão, Ferrari é um carro potente, mas se ela não tiver freio, ela se torna o quê? Uma arma. Porque ela vai te matar. E assim é a nossa vida sem domínio próprio. Você pode ser uma pessoa que tem um potencial enorme, que você tem virtudes enormes, virtudes que vão te levar a crescer profissionalmente, a crescer espiritualmente, mas se você não tiver o freio, que é o domínio próprio, você vai se matar, você vai se arrebentar. Porque o domínio próprio é o que nos mantém vivos. E o domínio próprio é sobre o quê? É sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Porque hoje em dia, muitas vezes, quem sabe na tua caminhada, hoje o pecado, digamos assim, você não tem mais aquela vontade de pecar como você tinha no passado. Porque quando você vai caminhando com Jesus, aquelas vontades do pecado vão desaparecendo, vão diminuindo cada vez mais. Nós pecamos, com certeza, todos nós erramos, mas o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas, hoje em dia, nós temos que ter um cuidado enorme sobre a nossa mente, porque a nossa mente, muitas vezes, quer o quê? Quer nos sabotar, quer nos levar por um caminho que não é correto. Então, o domínio próprio é o quê? É sobre o nosso corpo, para nós não pecarmos, e sobre a nossa mente. Porque muitas vezes a nossa mente quer o quê? Quer fazer com que nós venhamos a tomar outro rumo, quer nos afastar da presença de Deus, porque nós temos a raiz do pecado em nós. Então nós precisamos o quê? Ter esse domínio próprio, ter esse freio que nos leva, que nos conduz para perto de Deus e que não deixe que a gente perca a nossa vida. Às vezes quando sobre teologia, que sempre está certo sobre algum assunto, a gente tem que estar sempre se policiando sobre essas coisas, porque senão, se a gente não tiver domínio próprio sobre a nossa vida, a gente sempre vai querer, muitas vezes você vai estar certo sobre alguma perspectiva tua, teológica, ou sobre a vida, mas tem momentos que você tem que pegar e o quê? Se calar. Porque se você querer que a tua opinião seja colocada a ferro e fogo, você vai perder aquela pessoa, você vai deixar que o amor se perca. Então, o domínio próprio também é sobre isso. Sobre muitas vezes você está certo sobre determinadas situações, mas você exercer, em vez da tua certeza, você exercer o amor, o domínio próprio sobre a tua própria, às vezes, convicção teológica ou ideológica, quer que seja, né? E como que a gente pode crescer no domínio próprio? Ali em Gálatas 5,17, vamos abrir a nossa Bíblia nesse texto? Gálatas 5,17. O domínio próprio, ele vale para os dois, dois extremos. Porque, às vezes, não é só no fazer, é no deixar de fazer também. Porque se você parar para pensar, quantas pessoas que, às vezes, têm potencial, mas não faz, não se posiciona. Então, quer dizer, é domínio próprio que ele te dá o equilíbrio. Esse domínio próprio é o intermediário entre você não ser agressivo, não fazer, não dar o troco, mas também não ser passivo demais. É você chegar a um ponto ele te coloca num ponto de temperança. Você se torna uma pessoa temperada. Você não é muito e nem é pouco, né? Porque se a pessoa também não tiver domínio próprio, às vezes a pessoa vai ser pisada por todo mundo e nunca vai abrir a boca. E isso também não é justo. Então, tu tem que ter o domínio próprio, ele te coloca você no meio, né?
não extremo demais e nem de menos. Acho que é isso que a gente precisa entender, que o domínio próprio ele serve para isso. E esse texto de Gálatas 5:17, vamos do 16 aqui em diante, fala assim, ó: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim vocês não vão satisfazer a sua natureza humana, pois a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do Espírito, que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela que deseja a natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, dentro de nós tem essas duas forças, o Espírito e a carne, guerreando constantemente. E quem que vai vencer essa batalha? Aquilo que nós alimentarmos. Tem aquela história, né, dos dois cães dentro de nós, dois cachorros dentro da nossa vida, brigando. Qual que vai vencer o outro cachorro? Aquele que você der alimento. Se você alimentar o teu espírito vai vencer a tua carne. Mas se você ficar alimentando a tua carne, ela vai sobressair sobre o espírito. Então nós precisamos o quê? Estarmos alimentando o nosso espírito e não a nossa carne. Precisamos matar nossa carne. Paulo afirmou, aqui, lá em 1 Coríntios 9:7, que ele subjugava a sua carne à vontade do Espírito, a esmurrando sempre que a mesma tentava dominá-lo. Então nós não podemos deixar que a nossa carne nos domine, que os desejos do nosso corpo, que a nossa vontade tome conta da nossa vida. Quando nós somos guiados por nossos desejos, por nossas vontades, a gente acaba se metendo em enrascada. Se você não tem autocontrole sobre as suas vontades, você vai lá e compra o que você não deve. Você vai lá e gasta com o que você não deve. Você sai e você extrapola porque você não tem o domínio próprio sobre as suas finanças, sobre as suas emoções. Porque muitas vezes você tenta, digamos, quando vai comprar algo, satisfazer uma outra necessidade tua. Daí você vai lá e gasta porque você tem uma satisfação. Ah, não, vou lá comprar uma roupa nova, vou lá comprar uma blusinha, um calçado, porque quer satisfazer, o homem vai lá, gasta mais do que deve, não sei o que o homem gasta, porque o homem não gasta com nada, né, gente? Então, mas às vezes a gente tem necessidade dentro de nós que a gente vai lá e gasta por impulso, come por impulso, porque às vezes a gente não está com as nossas emoções equilibradas, e a gente vai lá e quer descarregar na comida, quer descarregar, às vezes no trabalho, porque daí a gente no trabalho você vai lá e trabalha mais do que deve, porque tem que pegar e prover para casa, sempre está preocupado com coisas, em ter mais coisas. Então, o domínio próprio, ele é esse equilíbrio em todas as áreas. O domínio próprio, ele é essencial em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que cada um de nós aqui tem problemas, tem pecados para resolver, e eu sei que cada um de nós tem áreas da nossa vida que o domínio próprio precisa entrar com urgência. Porque todos nós temos falhas, temos problemas a ser resolvidos. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Matar a nossa carne, matar a nossa vontade. No ponto B aqui do 2 fala assim, ó, ter intimidade com Deus. Efésios 5:18. Olha o que diz lá em Efésios 5:18. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ao invés disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então, para que a gente possa vencer a nossa carne, nós precisamos o quê? Ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos preencher a nossa carne com a intimidade com Deus, com o Espírito Santo. E sabe, olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo compara a vida do cristão à vida de um atleta. Para um atleta poder ser um atleta de alto nível, ele precisa fazer o quê? Se abster de várias coisas. Tem um vídeo de um pastor, que é uma pregação dele, depois eu posso mandar no grupo lá, que ele fala sobre o cristão e o Michael Phelps. O Michael Phelps foi o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Teve mais de 18 medalhas olímpicas, teve 12 medalhas de ouro e outras de prata. Só que o Michael Phelps, durante 12 anos da sua vida, a sua vida era o quê? Piscina, comer e dormir. Ele vivia para aquele objetivo. Ele ficava 6 horas por dia na piscina. Ele comia 12.000 calorias por dia. Uma pessoa normal come em média 2.000 calorias por dia ali.
Então ele comia 5 vezes mais que uma pessoa comum. Mas ele não comia também só porcaria, não. Ele comia uma dieta regrada, com proteínas, com carboidrato certo, tudo voltado para a performance dele no esporte. Ele convivia com pessoas, somente técnicos e atletas de elite. Era de segunda a sábado o seu treinamento. Só descansava no domingo. Durante 12 anos ele fez isso para conquistar a medalha olímpica. E ele se tornou o maior atleta olímpico e um dos maiores atletas de todos os tempos. Porque ele se absteve de todas essas coisas para conquistar o objetivo dele. E nós, como cristãos, Paulo compara a nossa vida à de um atleta. Para que nós venhamos a vencer, nós precisamos ter o quê? A mesma disciplina de um atleta. E qual que é o nosso alimento? A palavra de Deus. Lá em Deuteronômio fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E como que nós temos alimentado na palavra de Deus? Nós temos consumido as 12.000 calorias que um atleta olímpico consome, temos nos derramado na palavra, a gente vai lá e corre, dá aquela lidinha de rapidinha, lê um versículo e boa, a gente vai e toca a nossa vida. Se a gente se alimentar, como a gente se alimenta da palavra, se alimentar fisicamente, a gente vai estar bem ou a gente vai estar mal, se for comparar com a nossa vida física? Nós precisamos o quê? Nos alimentarmos da palavra de Deus. Buscarmos a nossa intimidade com Deus em oração. Assim como um atleta se relaciona com o seu técnico, com pessoas do mesmo esporte ali para poder estar focado naquele objetivo, nós precisamos estar o quê? Se relacionando com pessoas que estão no mesmo objetivo que nós, na caminhada com Cristo. Temos que estar buscando a palavra de Deus, buscando em oração. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir vencer. Porque o inimigo, ele está a todo momento querendo nos bombardear, querendo nos derrubar, querendo nos destruir. Mas nós precisamos o quê? Constantemente buscar, continuar. O Phelps só ia disputar a Olimpíada depois de 4 anos de treinamento. Não ia, treinei hoje, amanhã vou lá, vou ganhar medalha. Não, ele ficou 4 anos treinando para ir para uma Olimpíada e lá disputar. Depois treina de volta para o treino de novo, mais 4 anos para conquistar a medalha de novo. Então, o treinamento, ele é diário, ele é constante. E quando você está treinando, ninguém está te vendo. Quando você está buscando Deus lá na tua intimidade, orando, fazendo o teu devocional, ninguém te enxerga. Mas quando Deus começa a te usar, daí as pessoas começam a enxergar, falam assim, esse cara aí chegou do nada, apareceu do nada, está fazendo as coisas, mas daí ninguém enxergou o que você cavocou lá atrás, o que você estava buscando lá atrás, o quanto você estava buscando intimidade com Deus lá atrás. E quando Deus ele quiser que você vá para a glória, digamos assim, para que você apareça para o mundo, as pessoas vão até estranhar, mas elas não vão ter visto o tempo que você teve com Deus lá atrás. Então nós precisamos o quê? Buscar a Deus constantemente, buscar a Deus diariamente, para que nós venhamos o quê? Mais do que glória, do que honra, do que palco, ou outra coisa assim, para que nós possamos nos tornar mais parecido com Jesus. O objetivo principal de todo cristão é se tornar parecido com Cristo. Então, para que nós venhamos a ter o domínio próprio, a ter as características de Cristo na nossa vida, nós precisamos o quê? Ter disciplina e ter constância. Aqui tem algumas perguntas aqui no ponto que falaria, analisando o que Paulo falou. Por que Paulo fez essa comparação? Porque a vida cristã é como uma corrida e exige disciplina, foco e esforço contínuo. Então, a vida cristã, ela vai exigir de nós disciplina. Se você pratica algum esporte, se você faz academia, se você pratica alguma coisa, para você poder sair do comum e começar a melhorar a sua performance, você precisa do quê? De disciplina, de constância, de continuidade, de esforço contínuo. Então, a vida cristã é a mesma coisa. Exige o quê? Constância, disciplina, esforço contínuo. Ninguém vai crescer espiritualmente se ficar estagnado, se ficar vindo só na igreja do domingo. Se você só vem na igreja do domingo e ouve a palavra do domingo, você não vai crescer espiritualmente. Você pode se manter, sobreviver, mas para você crescer espiritualmente e avançar, você precisa do quê? Esforço contínuo, disciplina constante. Que características os atletas possuem que motivou Paulo a usá-las como exemplo? Os atletas têm o quê? Determinação, sacrifício, foco na meta
e constância nos treinos. Então, essas características dos atletas, Paulo viu, e por isso que ele fala que a gente deve ser igual. Ter constância nos nossos treinos, que é a nossa vida devocional, ter determinação, porque se um atleta não tiver determinado a conquistar um objetivo, ele não tem por que ele ir treinar. Eu falo por mim, eu gosto de correr. Hoje eu fazia uma semana que eu não conseguia correr, mas eu falei assim, não, hoje eu vou, nem que eu tenha que dar um jeito, tenho que ir. Porque eu tenho meus objetivos na corrida. Então, se você não tiver um objetivo lá, não, eu quero diminuir meu tempo, eu quero erguer mais peso, eu quero fazer mais gol no futebol, sei lá. Você tem que treinar, você tem que buscar o teu objetivo. Se você não tiver um objetivo, você não vai sair do lugar, você não vai treinar no dia de chuva, você não vai lá buscar o teu objetivo, quando der qualquer coisinha que der de errado, você vai ficar em casa. Mas quando você tem um objetivo, quando você determina alguma coisa, você vai lá e faz o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. O Michael Phelps ficou treinando durante vários anos porque ele tinha o objetivo de se tornar um atleta olímpico de elite. Então, se você tem um objetivo, você vai lá e faz. E assim deve ser na nossa vida cristã. Nós precisamos traçar objetivos, falar assim, não, eu quero ganhar mais pessoas para Jesus, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais humilde, eu quero ter mais domínio próprio, porque daí nesse jeito você começa a estabelecer objetivos e você começa a ficar o quê? Determinado a alcançar aqueles objetivos. E assim como um atleta se sacrifica, porque o Michael Phelps nesse período de 12 anos, ele sacrificou a vida dele, sacrificou a vida pessoal dele, porque você ficar treinando o dia inteiro, indo para a piscina, dormir e comer, você não tem vida social. Ele sacrificou a vida dele em favor de conseguir o objetivo dele. E um cristão também precisa sacrificar a sua vida, sacrificar as suas vontades. Muitas vezes você vai ter que deixar de ir a lugares que você gostaria de ir. Por quê? Porque você quer crescer em Deus. Você vai ter que deixar de fazer coisas que você gosta de fazer às vezes, porque você quer se tornar parecido com Jesus. Você vai ter que deixar às vezes de ficar lá na tua folga só assistindo Netflix para buscar mais da palavra de Deus, porque você quer crescer nele. Às vezes, igual hoje, você poderia ficar em casa descansando, trabalhou o dia inteiro, mas você vai lá, deixa o teu descanso para poder aprender mais da palavra de Deus. Exige o quê? Sacrifício. Sem sacrifício, não vai ter ganho, não vai ter vitória. Terceira pergunta ali. Você acha que o domínio próprio é essencial para a vitória de um atleta ou não? Com certeza, né? Se o atleta não tiver domínio próprio, ele não vai alcançar o objetivo. Ele não vai ir treinar quando tem que treinar. Ah, hoje choveu. Ah, hoje acabou, está tendo trânsito no caminho, não vou treinar. Não. Ele vai independente do que tem que fazer. Ah, se o atleta não tiver domínio próprio, ele vai lá comer porcaria, vai lá comer um lanche, vai lá comer o que não deve. Mas quando ele tem domínio próprio, ele vai lá e come o que ele tem que comer. Come as proteínas que ele tem que comer, e senão ele não vai alcançar o pódio. Assim é a nossa vida cristã. Se nós não tivermos domínio próprio, nós não vamos alcançar o pódio. O pódio não é o púlpito, não. O pódio é o quê? Se tornar mais parecido com Jesus. Se nós não tivermos domínio próprio, nós não nos tornamos mais parecidos com Jesus. Ponto 3 aqui. Características de quem possui domínio próprio. Constância. Ser constante é ter estabilidade, sem variações. É ser persistente, perseverante. A pessoa constante transmite segurança e confiança. Não se desvia do seu propósito. Algo que a gente vê que hoje em dia muitas pessoas não têm na sua vida é o quê? Constância. A pessoa está bem hoje, de repente está mal. Está a 1000 graus na igreja, de repente a pessoa some, não quer mais saber. Quantas pessoas que a gente já viu aqui na igreja, às vezes passar, a pessoa vem, está ali, de repente some, amanhã não vem. Eu lembro que tinha um rapaz um dia, que ele veio num culto de jovens, e daí eu lembro que nós estávamos aqui na rodinha, ele falou um monte de coisa e tal. Na semana seguinte ele estava na boca de fumo, cara. Daí eu falei assim, cara, porque a pessoa ela tá lá em cima com Deus, parece que ela vai pegar anjo naquela semana, na outra semana ela está pegando capeta lá, porque não tem constância. Nós precisamos o quê? Ter essa constância, ter essa continuidade, é melhor você ir devagarzinho e continuar, do que você querer sair a 1000 e
daqui 100 metros você não está com a língua de fora ali. É assim como na corrida. Se você querer sair... Esses dias eu fui correr com o Robson, saímos aqui da igreja, ali em cima no Jerusalém, ele estava já com a língua de fora, já ali. Eu falei, vamos devagar, vamos devagar. Ele, não, vamos. Não aguenta, porque se a gente for querer sair a 1000, a gente não aguenta. Mas se você vai devagarzinho, não, vou encaixar meu ritmo, vou achar meu ritmo aqui na caminhada com Deus. E continuar, você vai caminhar por longos e longos quilômetros na caminhada com Deus. Tem asma ainda, né? Tudo do zero. Tem que pegar o pezinho de 1 quilo de novo lá. E sentir dor ainda pelo pezinho de 1 quilo, né? O pior é sentir a dor, né? Então, a gente tem que ser o quê? Constante. E esse é o desafio. É continuar, não parar. Quando você começa a treinar isso no esporte, na academia ali, uma hora você vai perceber ali, o pezinho de 1 quilo já não faz diferença. Você vai precisar pegar um pezinho de 2 quilos. Então, é você continuar, você não querer pular etapas, você ir passo a passo. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui nessa escola, pessoas que já conhecem a palavra de Deus há muito tempo. Nós estamos aqui fazendo o quê? Pegando, começando devagar, para que a gente possa aprender e continuar nessa caminhada. Ponto B. Determinação. Esta característica demonstra o quê? Firme decisão. Não é ser oscilante, mas ter convicção e saber o que quer. Daniel foi determinado quando decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Então, nós precisamos do quê? De determinação. De ter essa determinação, de ter essa convicção, de não parar, de não desistir, de não ser oscilante, de continuar, saber os nossos objetivos em Deus, de crescer em Deus. Ponto C. Isso que é algo muito difícil para todos nós, eu acho. Não ser procrastinador. Nós temos essa tendência muitas vezes, nós ficamos empurrando para amanhã. Amanhã eu começo. Segunda-feira, semana não consegui ler a Bíblia, vou começar segunda-feira. Porque daí segunda-feira é o dia mundial de recomeçar, não deu certo a dieta, vou começar segunda-feira. Segunda-feira eu começo a fazer academia. Segunda-feira eu vou começar a comer melhor. E a gente fica sempre de segunda-feira em segunda-feira e nunca começa nada. Comece hoje. Comece agora. Pare de deixar para amanhã. Pare de jogar para frente. Faça o que tem que ser feito hoje. Nós precisamos o quê? Redimir o tempo. Olha o que Paulo fala em Efésios 5,15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Então nós precisamos ser o quê? Ter foco. Redimir o tempo, aproveitar nosso tempo. Não deixar para amanhã o que nós devemos fazer hoje. A nossa vida com Deus, a nossa vida devocional, fala assim, não, eu vou começar a fazer segunda-feira. Não, comece agora. Comece a partir de hoje. Porque senão nós vamos ficar sempre postergando e o amanhã nunca chega e de repente nós já estamos aqui em outubro. Quem sabe você falou assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus, e você não conseguiu. Às vezes, quem sabe você fracassou nesse objetivo. Fala assim, não, vou esperar ano que vem. Porque virando o calendário, tudo muda, né? Quando vira do 31 de dezembro, a magia acontece e tudo melhora. Não, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou fazer mais coisas. Não precisa esperar o 31 de dezembro. Comece agora. Temos 3 meses pela frente e Deus pode fazer muitas coisas nesses 3 meses. Mas nós precisamos o quê? Começar
agora. Iniciar agora. Parar de procrastinar, parar de adiar, parar de jogar para frente. E começarmos hoje. Ponto D. Manter o foco. Ter como objetivo alcançar metas, priorizando a realização de algo, não se desviando para outro caminho. É concentrado. Abraão estava tão focado na promessa de Deus que não hesitou em sacrificar o seu filho quando Deus lhe pediu. Nós precisamos o quê? Ter foco. Se nós pegarmos e ficarmos olhando para as adversidades, para o lado, nós vamos desistir. Você já viu uma corrida de cavalo, como é que é? Eles colocam um negócio no olho do cavalo, para o cavalo não ficar olhando para o lado, porque senão ele vai avançar no outro cavalo, ele vai desfocar, ele precisa ter o quê? Não sei como é o nome daquele negócio que está no cavalo? Tem um nome. É um tapa-olho que ele coloca ali para o cavalo não perder o rumo, para ele manter o foco da corrida, quer correr, quer avançar. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, nós precisamos fazer o quê? Colocar isso ali, para nós mantermos nosso foco, para nós não olharmos para o lado. Porque se nós ficamos olhando para o lado, nós paramos, nós desistimos. Mas quando nós temos um foco, nós continuamos. Assim foi com Abraão. Abraão sabia que Deus havia prometido para ele que ele seria pai de multidão. E quando Deus pede para ele Isaque, ele não hesita, porque ele sabe, se tiver que matar meu filho, Deus vai ressuscitar, Deus vai fazer alguma coisa, porque ele sabia da promessa, ele tinha um foco. Então nós precisamos o quê? Manter esse foco. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo fala algo para Timóteo que nós devemos trazer para a nossa vida. Olha o que ele fala. Versículo 8. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas para esta vida, mas para a vida futura. Então, você fazer atividade física, você fazer um exercício físico é algo bom, mas exercitar-se na piedade é muito melhor. Nós precisamos o quê? Nos exercitarmos na piedade, na devoção, na busca por Deus. Porque o exercício físico ele vai trazer resultados para essa vida. Quando você estiver vivo, você vai ter benefícios. Mas depois que você morrer, já era. Mas exercitar-se na devoção, na busca por Deus, é resultados eternos. Então, se nós queremos gerar algo para a eternidade, nós precisamos o quê? Buscar a Deus constantemente, diariamente. E o que seria o nosso treinamento diário? É a nossa vida devocional. É a nossa busca por Deus diariamente. Não existe intimidade com Deus sem vida devocional. Sem busca por Deus. Sabe? Tem uma passagem que fala assim que as pessoas estavam se alimentando apenas de leite espiritual e eles precisavam crescer e se alimentar de alimento sólido e Paulo não podia dar mais alimento sólido porque eles estavam tomando leite ainda. E muitas vezes nós estamos... O que é o leite espiritual? É você vir aqui na igreja no domingo, o pastor prega uma palavra e você pega para a sua vida. Isso é o leite. Porque ele pegou, quando a mãe alimenta um filho ali, a mãe come, digere e a criança toma o leite. Então, o leite, a mãe gera o leite ali e a mãe come e a criança se alimenta daquele leite. A criança não produziu nada, quem produziu foi a mãe. E o que seria a comida sólida? A comida sólida a criança vai ter que ir lá, pegar o garfo, comer, ela vai ter que processar aquele alimento. E o que seria na nossa vida espiritual isso? Processar o alimento. É a tua vida diária com Deus, buscando a palavra de Deus. É você ler a Bíblia, você meditar, você pensar sobre aquela palavra. Isso é comer comida sólida. É você ler a palavra e você ter revelações de Deus. Não é esperar que alguém pregue para você, mas sim você buscar em Deus coisas da palavra de Deus. Alimentar-se solidamente é o quê? É você buscar o conhecimento na palavra de Deus, ir direto à fonte, não ir ficar, digamos, ouvindo uma mensagem, uma pregação, não que isso seja ruim, porque eu ouço mensagem sempre, eu busco a palavra de Deus, ouvi homens de Deus pregando sempre, mas isso não pode ser o meu alimento. O meu alimento deve ser o quê? Eu buscar a palavra de Deus. Eu devo ouvir homens de Deus? Devo ouvir homens de Deus, mas eu devo buscar a palavra de Deus constantemente. Para que nós possamos ter intimidade com Deus, precisamos ser constantes e permanecermos neles, por isso se torna indispensável ter a disciplina. Nós somos disciplinados com muitas coisas, no exercício físico, nos cuidados com a aparência, no trabalho, na disposição para o lazer e etc.
Porém, para termos mais de Deus, nós não somos disciplinados. A disciplina espiritual, ela é essencial para o crescimento do cristão. Então, nós temos disciplina para tanta coisa. Disciplina, às vezes, financeira, para você alcançar um objetivo. Não sei se você já teve nesse sentido. Ah, não, eu quero trocar de carro, quero comprar uma casa nova, quero comprar algo para mim. Você vai lá, economiza. Deixa de comer lanche, corta gasto, corta custo, porque você quer alcançar algo novo. Você é disciplinado nisso. Mas será que nós somos disciplinados na palavra de Deus? Para crescer mais em Deus? Ah, somos disciplinados para fazer uma atividade física, para conseguir emagrecer, para conseguir perder peso, para conseguir melhorar. Mas será que nós somos disciplinados com a mesma disciplina para buscarmos mais de Deus? Para crescermos espiritualmente? É isso que eu quero trazer para a nossa vida. Porque muitas vezes nós somos disciplinados em muitas coisas. Mas quando se trata da palavra de Deus, qualquer coisinha a gente deixa de fazer. Ah, a gente dorme até mais tarde, a gente pega e assiste um pouco mais de série, a gente acaba acordando mais tarde no outro dia e não lê a palavra. Qualquer coisinha tira o nosso foco. Mas para nós crescermos espiritualmente, é necessário o quê? Disciplina espiritual. Constância. Sem constância não vai ter resultado. Mas com constância a gente vai ver resultados na nossa vida. Você vai começar a olhar para trás. Quando você começar a caminhar mais com Deus, buscar mais da palavra de Deus, você vai começar a olhar e ver assim, que batalhas que você tinha antes, que pareciam um monstro enorme, que pareciam um bicho de 7 cabeças, você já não sente mais todo aquele medo, porque você começou a se fortalecer na palavra de Deus. Quando nós começamos a buscar mais a palavra de Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Nós começamos a se revestir da armadura de Deus, e começamos a ter o quê? Domínio próprio sobre a nossa vida. Nós começamos a fazer o quê? Cercar o nosso coração. Colocar muros em volta do nosso coração. Antes o diabo conseguia entrar com qualquer setinha, ele invadia o teu coração e te perturbava, e te tirava a paz, te tirava o sossego. Mas quando você começa a buscar a palavra de Deus, você começa a colocar o quê? Muros em volta do teu coração. E o diabo não consegue mais acessar. Você começa a ter o quê? Constância. Você começa a mudar a sua forma de ver as coisas. E começa a dominar os seus sentimentos, as suas atitudes. Aquilo que te tirava a paz antes, já não te tira mais a paz, porque você começou a cultivar a intimidade com Deus e, consequentemente, o domínio próprio. Então, que a gente possa ter esse domínio próprio. Aqui tem um desafio aqui do lado, fala assim, ó, relacione áreas de sua vida que precisam de domínio próprio. A partir de hoje, estabeleça metas, foque seus objetivos e determine um tempo para cada um deles se cumprirem em sua vida. Se torne cada vez mais constante. Escreva, cronometre, peça ajuda se for preciso, e você verá que dentro de pouco tempo será alguém que em tudo se domina. Então, liste alguma coisa que você precisa ter um domínio próprio sobre a sua vida. Quem sabe você é desregrado na busca pela palavra, comece a colocar objetivos. Não, eu vou ler, esse mês eu vou ler 2 livros da Bíblia. Mas não pegue lá 1 João e 2 João, pega um livro grande, né? Pega os Salmos lá. Vou ler 2 livros da Bíblia, vai lá e pega 1 João, Judas, que tem um capítulo cada um, está resolvido. Não, pega algo maior, coloca um objetivo. Não, esse mês eu quero ler mais a palavra de Deus, eu quero orar mais. Eu estou orando 5 minutos por dia, eu quero orar 10 minutos. Coloca o objetivo. E essas ferramentas que você pode usar, é coisas que, tipo assim, podem te auxiliar. Às vezes no começo você não consegue, você saber, o que eu vou ler da Bíblia? Hoje em dia tem aplicativos ali, tem aquele aplicativo YouVersion, lá tem um monte de devocional que você pode começar a ler e te direcionar. Comece a usar ferramentas, mas comece a fazer algo. Se você não fizer algo, você não vai, se não der o primeiro passo, você não sai do lugar. Então, que você possa começar a dar os primeiros passos, a buscar mais da palavra de Deus. Aqui fala assim em várias áreas da nossa vida, não somente na nossa vida espiritual, mas quem sabe você fala assim, não, eu não saio do lugar na minha vida
profissional. Comece a estabelecer metas. Eu não saio do lugar na minha vida, na minha questão da minha saúde, eu não consigo me exercitar, eu não consigo comer melhor. Comece a estabelecer metas, comece a estabelecer objetivos. Peça ajuda, porque quando você quer emagrecer, você vai lá e procura quem? Um nutricionista, um personal trainer, procura alguma ajuda. E quando você quer crescer na palavra de Deus, você precisa procurar o quê? Ajuda. E nós estamos aqui para ajudar você, para te auxiliar, os pastores, os líderes. Peça ajuda. Mas muitas vezes a gente quer fazer por nossa conta própria e acabamos fracassando. Mas quando nós pedimos ajuda, nós começamos a o quê? Ter alguém para nos auxiliar, um treinador para nos dar direcionamento. Se você começa a fazer uma atividade física e você faz pelo teu próprio entendimento, você não vai sair do lugar, você vai ficar estagnado. Mas quando você tem alguém ali te cobrando, alguém ali te instruindo, te dando as direções, você vai evoluir. E assim é a nossa vida espiritual muitas vezes. Nós precisamos ter alguém que nos auxilie, que nos dê direção, alguma dúvida que surja. Nos procure, não tenha medo, não tenha vergonha, porque ninguém nasceu sabendo das coisas. Então, procure ajuda, procure pessoas que possam te auxiliar e estabeleça metas, estabeleça objetivos. Não comece por começar. Não, vou começar e vamos ver o que vai dar. Não, coloque objetivos. Você fala assim, não, eu quero ler a Bíblia esse ano, eu quero ler o Novo Testamento em 60 dias, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero orar mais. Coloque objetivos para que você possa crescer na sua vida espiritual com Deus e, consequentemente, ter o domínio próprio manifestando-se na sua vida. Amém? Vamos estar orando? Deus, o domínio próprio é algo desafiador a todos nós que estamos aqui, Pai. É um dos frutos do Espírito que a gente tem mais dificuldade, às vezes, de alcançar, Pai. Nós precisamos dele na nossa vida, Pai. Todos nós aqui. Nós temos áreas